Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando nessa tarefa difícil e solitária que cada um empreende, de ir se edificando e ir se melhorando. Que os irmãos nos inspirem virtude, fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que olhem também por aqueles que nós amamos, que estão à distância, por aqueles irmãos em humanidade que vivem momentos de desesperança e de dor, pela humanidade como um todo nesses momentos de insegurança e fragilidade, pelos nossos irmãos da mediunidade, pela tarefa difícil que desempenham e pelos perigos a que estão expostos. Rogar ao Mestre Jesus a sua iluminação nesses momentos de estudo, que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, e hoje nós entramos no capítulo 6, da vida espírita. Capítulo relativamente longo, temos uma sequência de uns 3, 4 capítulos agora relativamente longos, recheados de informação. E esse capítulo da vida espírita envolve 9 temas, total de 132 questões e uma dissertação. Hoje nós vamos ver, tentar ver os 2 primeiros tópicos, né? Espíritos errantes e mundos transitórios. Vamos lá. Espíritos errantes. Questão de número 223. Kardec pergunta ao orientador: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? O orientador responde: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Aqui um comentário, ele faz referência a mundos superiores. Né? Nós vimos lá que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, número 3, é feita uma classificação de 5 categorias de mundos: primitivos, provas e expiações, regeneradores, felizes e celestes ou divinos. Aqui o nosso orientador faz referência certamente aos mundos felizes, que ele descreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais elevado dos mundos, vamos dizer assim, mais elevado dos mundos, ainda onde ainda ocorre a reencarnação. E aqui nós chamamos a atenção para a resposta do Espírito, é interessante. Ele diz: algumas vezes reencarna imediatamente, né? E aí faz uma ressalva, que nos mundos superiores, né, esse prazo em que o espírito fica fora do corpo é menor, por conta da, vamos chamar assim, da melhoria ou da qualidade melhor dos corpos que eles utilizam. Então ele diz: sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito ali reencarna com mais facilidade e goza de faculdades mais ampliadas, não é limitado como nós nos sentidos do corpo. Questão 224.
Pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? E o orientador responde: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Aqui também um conceito. Então, espírito errante é aquele que está no seu estado, está no estado original, né? Entre uma encarnação e outra. No intervalo das encarnações, ele é dito errante. Kardec, para esclarecer melhor, desdobra essa pergunta. E ele pergunta assim: quanto podem durar esses intervalos? O tempo de erraticidade, que nós chamamos. E o orientador responde: desde algumas horas, aquele imediato que ele faz referência lá atrás, na questão anterior, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Isso aqui também é um conceito muito interessante. Então, ele coloca assim: olha, não existe um limite extremo para manter o espírito errante, para ele ficar errante, né? Agora, pode durar muito, mas nunca é perpétuo. Então, o estado de erraticidade é um estado temporário, mesmo que longo. Esse é o conceito. Pode prolongar-se muitíssimo, mas nunca é perpétuo, né? Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo. Nós estamos falando dos espíritos que ainda se encontram pendentes de aprimoramento, né? E aí o Kardec, ainda desdobrando aquela questão, né, do tempo de erraticidade, da condição de erraticidade, ele pergunta assim: essa duração de permanência na erraticidade depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E aí o orientador responde: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Ele apresenta aqui duas situações, né? Eu vou começar pela mais fácil de comentar. Aqueles que solicitam a permanência na erraticidade para prosseguir os seus estudos. Ele diz, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar com proveito. A condição de espírito livre envolve necessariamente a consciência maior de si mesmo, né? Enquanto encarnado, a gente tem a limitação temporal, o esquecimento do passado, a gente não lembra de tudo que a gente fez e a gente não sabe tudo o que é. Nós não temos a consciência perfeita de nós mesmos. Na condição de espírito livre, essa consciência dilata. Então, nessa condição, tendo conhecimento de si mesmo muito maior, tudo que ele já fez, tudo que já experimentou, todos os débitos que tem para saldar, né, ele tem condições de desenvolver estudos com maior eficiência, tirar maior proveito, mais simples de entender então. A segunda, né, condição é a permanência em função
das opções que o espírito fez ao longo de sua existência, né? Que lhe acarretam uma dificuldade maior para voltar para a encarnação. Então, quando ele diz assim, que também, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Na verdade, não é uma sentença direta de Deus, né, condenando o espírito a ficar na erraticidade, não retornar à reencarnação. Na verdade, é uma dificuldade, vamos dizer assim, própria da lei divina. Condições reencarnatórias, momento apropriado, pessoas apropriadas para voltar ao convívio, tudo isso. Não havendo a condição ideal, né, o espírito permanece na erraticidade. Então, esse entendimento a gente tem que ter. Não é Deus condenando, mas a lei divina que já estabeleceu as condições, né, tendo que ser respeitada e aí não permitindo a reencarnação conforme deseja o espírito. Questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Os que estão na erraticidade são necessariamente inferiores? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Nosso estado original é livre, livre da matéria. Questão 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Se não está encarnado, é errante? Sim, responde o nosso orientador, sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Aqueles que ainda têm purificação a desenvolver, têm melhorias a empreender. Não são errantes, e a gente tem que ter isso vivo, não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição, esses se encontram no seu estado definitivo, porque eles não têm mais a necessidade de reencarnar para empreender aprimoramentos pessoais. E aí tem uma notinha de rodapé, reforçando dois conceitos. Ele diz assim: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus. Nós já estudamos isso lá atrás, né? As ordens, né, e as diversas categorias e graus dentro das ordens, 3 ordens, aquela, bom. Ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando a encarnação, e aguardando nova encarnação para se melhorarem, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de reencarnação. Então, com relação ao estado, ordens e graus nós já vimos, né? Nós sabemos. Agora, com relação ao estado, 3 são os estados possíveis para o espírito. O mais simples de tudo, os puros que permanecem livres, não devem reencarnar. Os que devem reencarnar ou estão encarnados ou estão errantes. Simples assim. Puros, que não reencarnarão mais, não necessitam, ou os que necessitam, encarnados ou errantes. As duas situações para os espíritos em processo de melhoria, encarnados ou errantes. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros.
É diferente a maneira como eles se instruem na erraticidade? E aí o orientador responde assim: estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, inteligentes, ilustrados, homens doutos, e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Eu diria que o processo de instrução na erraticidade é o mesmo que nós enfrentamos encarnados, só que, aí a diferença, só que com uma metodologia melhor, né? E com recursos educacionais. Os recursos educacionais são melhores. O aluno tem uma consciência maior, né? Ele tem à sua disposição outros meios, devem ser bem melhores que os nossos, né? E instrutores, né? Eles excursionam, né? Então isso, essa metodologia, essas possibilidades fazem com que lá certamente a instrução seja melhor do que no plano material. Mas de qualquer maneira, vamos verificar que são as mesmas atividades que nos conduzem, nós os encarnados, a vamos dizer assim, a um entendimento diferente. Então, estudar, né, e agir de maneira diferente, procurar elevar-se, modificar suas ações, ver, observar, ouvir discursos, receber conselhos, é o que nós temos aqui ao nosso alcance, né? 228. Pergunta Kardec: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? E o orientador responde: com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, ele diz, olha, quando abandona o corpo, os elevados deixam com o corpo as paixões próprias do corpo e levam somente as boas paixões, ele diz, né? A 229, ele pergunta: por que deixando a Terra? Essa é um corolário, é um reforço da ideia anterior. Por que deixando a Terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? E aí o espírito chama a atenção para uma coisa que nós já temos como conceito firmado. O estado, né, encarnado ou errante, essa transição de encarnado para errante, o falecimento do corpo, não transforma o espírito. Ele simplesmente modifica o estado do espírito. Então, ele é, na erraticidade, o que ele era encarnado. Esse conceito nós já temos. E aí ele volta nessa ideia, ele responde: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Constatação. Imaginas que mal o deixando o mundo, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho.
É um conceito que nós já vimos e é uma coisa que eu acho que nós temos que reforçar a ideia, né? De que não há transformação com o falecimento do corpo. O espírito simplesmente muda o estado de encarnado para errante. E mais, o esforço de melhoria, né, é exatamente para eliminar essa atmosfera. Então, as pessoas que vivem atreladas à matéria constroem em torno de si uma atmosfera que ele chama uma atmosfera negativa, né? E essa atmosfera negativa, que está relacionada diretamente com a essência, com a natureza do sentimento do espírito, o acompanha. Então, o invejoso não é invejoso porque está encarnado, faleceu, perde a inveja, não, ele continua invejoso, ele se mantém. Essa atmosfera que ele criou com a inveja o acompanha. E isso lhe dificulta deixar a paixão para trás, a má paixão, né? Impede, não dificulta não, impede. Enquanto ele não se modificar, ele continuará daquele jeito. Enquanto ele não perder a inveja, ele vai continuar naquela condição. Questão 230, muito importante. Na erraticidade, o espírito progride. E aí o instrutor dá uma resposta que nós temos que analisar bem. Ele diz assim: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo, melhorar-se. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. O nosso orientador, salvo melhor juízo, responde à questão se progride, estabelecendo que, no meu entendimento, na erraticidade ele pode melhorar-se, tomando novas boas resoluções, mudando a sua maneira de pensar. Mas o progresso efetivo só se dá com a reencarnação. Porque aí, reencarnado, é que ele consolida as virtudes que ele enxergou, que ele reconheceu, né, e consegue fazer as modificações, as mudanças que ele planejou. Não é só a mudança de pensamento que caracteriza progresso, não. É o ato efetivo de agir conforme aquele novo ditame, conforme aquela nova orientação. E isso só se consegue com a limitação do corpo, né? Esquecimento do passado, novas situações, essas coisas todas que nós já vimos da encarnação é que possibilitam o progresso. 230, muito importante. 231, pergunta Kardec: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E aí o orientador responde: mais ou menos, felizes ou desgraçados, mais desgraçados ou menos desgraçados, mais felizes ou menos felizes. Ele diz: mais ou menos conforme os seus méritos. Então não é a condição de erraticidade que dita se há felicidade ou desgraça. É a condição individual de cada espírito que dita o seu destino, felicidade ou desgraça. E aí ele prossegue, ele diz assim: sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, desde este momento, procura os meios para alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição.
E aqui a gente volta à questão 224, letra B, quando eu fiz ênfase em dizer que não é Deus, né? Não é Deus que castiga diretamente, infligindo a erraticidade ao espírito, mas a condição da lei divina, de cumprimento da lei divina, que às vezes impõe uma erraticidade maior, a permanência no estado doloroso maior. Aqui ele diz, olha, o espírito percebe o que falta para ser feliz e desde essa hora que ele percebe, que ele chega a essa conclusão, ele busca os meios de alcançar a felicidade. Sair do vício, sair do remorso, né? É a condição básica para a felicidade. E isso envolve necessariamente reencarnar, voltar e corrigir os erros que cometeu. E aí ele diz assim, procura os meios de alcançá-lo, reencarnação. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu desejo, como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, a manutenção na erraticidade, porque não há condição necessária para a reencarnação dele, os requisitos não estão preenchidos, né? Acaba se transformando numa punição. Mas é uma punição, vamos chamar, indireta. Não é Deus sentenciando. Você ficará na erraticidade. Não é assim, né? E eu vou chamar a atenção para a primeira parte da resposta, que é muito interessante. Ele diz assim, olha, felicidade e desgraça. Ele diz assim, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram. Paixões, sofrimento. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Felicidade e desmaterialização. O conceito para nós é luminoso. As paixões nos conduzem à desgraça. As boas ações, o desapego material, a elevação de sentimento nos conduzem à felicidade. É o que ele diz aqui. Questão 232. Pergunta Kardec. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Podem sair andando por aí? Não existe nenhuma restrição? O nosso orientador responde, conforme. Não é tão livre assim. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. O que, aliás, constitui objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então aqui, eu acho que a gente tem que se deter um bocadinho. Então, ele diz, o fato do camarada desencarnar não o transfere, né, para o paraíso. Conforme esteja mais ou menos desmaterializado, né, ele fica mais vinculado ou não ao mundo. Mas ele fica sempre vinculado a um mundo que acaba de deixar ou a outro do mesmo grau, com a feição igual. Saiu do mundo de provas e expiações, ou fica nele, ou fica noutro de provas e expiações. A menos que
ele tenha se elevado durante a reencarnação. Então ele passaria de provas e expiações para a regeneração. Esse é o raciocínio que ele coloca aqui. Ele diz, olha, os espíritos não saem andando por aí livremente, sem nenhuma restrição, né? Eles têm que respeitar o seu grau de avançamento. Quem está no nível provas e expiações não pode, né, ir se alojar, se aboletar no mundo regenerador ou no mundo feliz. Mas aí ele diz, olha, mas eles vão aos mundos superiores, né? E lá não são, são estrangeiros. Ele não é daquele meio, ele é um meio, ele é do outro meio, ele está ali como um estrangeiro. E ainda faz uma ressalva maior ainda, ele diz assim, olha, nem vai, ele só entrevê, ele chega e dá uma olhadinha. E observando a felicidade que reina naqueles ambientes, ele ambiciona, ele coloca como objetivo chegar lá. Então seria uma excursão instrutiva. Ele vai aquelas paragens para poder ver o que ele pode alcançar se ele se esforçar. Mas ele não sai andando por aí livremente. Ele tem restrição que é compatível com o seu grau de evolução. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Quem está no mundo celeste ou nos mundos felizes desce para os regeneradores, provas, expiações ou primitivos? A pergunta é essa. E aí o orientador responde assim: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. Os espíritos superiores, já purificados, né, descem aos mundos inferiores frequentemente com o fim de auxiliar o progresso. E aí faz um remate, ele diz assim, a não ser assim, se não fosse assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Não haveria uma liderança nos apontando um caminho diferente, nós ficaríamos em si mesmados, nós ficaríamos restritos às nossas viciações, achando que não existe nada diferente. Esse é o raciocínio. Então, quem já tem uma visão melhor, quem já compreende mais, desce para auxiliar quem está atrasado. Esta é a informação que o nosso orientador nos traz. Segundo tema, mundos transitórios. Questão 234. Pergunta ao orientador: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Lugares de repouso. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Aqui eu acho que não cabe o comentário nenhum, porque está bem limpo, né? São mundos destinados a receber espíritos errantes, sem problema nenhum, são graduados de acordo com os espíritos que vão ocupá-los, quer dizer, eles estão de conformidade com a necessidade dos seus ocupantes, seus futuros ocupantes, e é um lugar onde eles vivem melhor ou pior. Se o mundo é compatível com o que eles são, se eles são sofredores, fácil de entender,
não vou me alongar. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para um raciocínio. Ele diz assim, ó. Campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Espíritos erráticos ou errantes são espíritos nos intervalos das reencarnações. Eles estão pendentes de melhoria. Existem viciações, existem erros, existem dívidas a pagar. Esse fato faz com que eles mantenham em si o remorso, a culpa. Quanto mais tempo o camarada permanece na erraticidade, carregando remorsos e culpas, mais dolorosa é essa permanência. Este é o raciocínio. Ele diz: campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Um tanto, variável de um para o outro. Depende da quantidade de remorso que o camarada carrega. Quanto mais problema ele carrega, mais dolorosa é a permanência na erraticidade. Cada dia parece um século. Né? Lembrando que para você tirar o remorso ou a culpa, você tem que necessariamente ir lá e corrigir. A correção não se dá na erraticidade, a correção se dá na reencarnação. Então, o camarada fica lá culpado, sabendo que é culpado, reconheceu que é culpado, quer resolver o problema e não pode. É este o castigo que se falou lá atrás, né? Que não é propriamente um castigo, é da lei. Você só vai reencarnar quando as condições forem ideais para você resolver os seus problemas. Enquanto não tiver condição ideal, você fica na erraticidade. Esse tempo que você fica a mais é um tempo doloroso a mais. É isso que ele coloca aqui. Kardec então desdobra essa pergunta. Ele pergunta assim: os espíritos que habitam esses mundos, falando dos mundos transitórios, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Podem sair dos mundos transitórios livremente? E aí o orientador responde: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves, esses espíritos, figurai-os como um bando de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Então, é uma, vamos chamar assim, é uma hospedaria. Não é o lar dos espíritos. Podem sair de lá livremente? Sim, desde que tenham para onde ir. Sair de lá para ficar vagando? Não. Então, a fim de irem para onde devam ir. Tem tarefa para cumprir, sai do mundo transitório, vai para o lugar onde você vai cumprir a tarefa. O que nós estamos vendo é que a liberdade que a gente acha que os espíritos têm de transitar, ela é relativa. Né? É o que a gente está conseguindo extrair até agora. Questão 235. Kardec pergunta: enquanto permanecem nesses mundos transitórios, os espíritos progridem? Ele continua usando a palavra progridem. Né? E o espírito lá atrás deixou para nós claro que progresso se realiza com a reencarnação. Melhoria se dá em qualquer tempo, mas o progresso só se dá com a reencarnação. E ele diz assim: certamente, ele deve ter entendido que o Kardec perguntou melhoram-se, né? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores. Desculpem. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem.
A resposta do nosso orientador vai na direção de confirmar aquele raciocínio que ele colocou para nós aqui atrás. Ele diz, podem melhorar-se muito. Questão 230. Então, lá, nesses mundos, como em qualquer outro lugar, a melhoria é contínua, é sempre constante, presente. Né? Mas ele diz assim, a fim de se instruírem e poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição, ou seja, voltar à reencarnação, porque só pela reencarnação é que a gente se depura, que a gente se melhora, que a gente progride efetivamente. Melhor dizendo, que a gente progride. Questão 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a espíritos errantes. Aquele mundo vai ficar eternamente como mundo transitório? Não, responde o espírito. A condição deles é meramente temporária. A condição daquele mundo é temporária. Kardec desdobra essa questão. Ele pergunta, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Os mundos transitórios têm errantes e encarnados? E ele diz, não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Isso aqui é um conceito uma frasezinha que alarga a visão completa. É estéril neles a superfície. Quantos planetas do sistema solar têm uma superfície produtiva como a Terra? Então é isso que ele está dizendo. Não, é estéril neles a superfície. Por que é estéril? Ele diz, os que os habitam nada precisam. Os espíritos não precisam de água, de batata, de coisas que a Terra proporciona, Marte não proporciona. Né? Então os que habitam Marte não precisam das coisas que só existem na Terra. É isso que ele coloca. E aí ele continua desdobrando a pergunta. Ele pergunta, é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Ele diz, não. São estéreis transitoriamente. Os mundos também evoluem. E ele faz outra questão. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? O orientador responde, a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás nome de belezas naturais. E Kardec reforça a pergunta. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá ou teria pertencido algum dia ao número deles? Já pertenceu. E Kardec, em que época? Durante a sua formação. E aí segue-se uma nota em que ele explica, Kardec tenta explicar a linha de raciocínio, e é muito interessante. Acho que dispensa qualquer outro comentário. Eu vou ler. Nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão,
não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, espíritos livres, seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da inexistência, da existência de mundos ainda temporários para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Eu não vou nem comentar. O texto em si, né, nos dá uma visão maravilhosa da obra da criação e da destinação dessa imensidade que a gente não consegue explicar. 47 minutos, nós vamos encerrar a nossa leitura de hoje. Semana que vem a gente volta no prosseguimento, né, do capítulo 6, vendo percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Uma maravilha, dá para a gente entender a nossa existência, né, pelas colocações que são feitas aqui. Mas fica para a semana que vem. Voltamos na questão 237. Agradecidos pela oportunidade que Deus nos concede de parar para estudar, ler, refletir. Nós agradecemos ao Mestre Jesus e aos bons amigos, a companhia, a iluminação, rogando que o Mestre nos mantenha assim iluminados, para que nós tenhamos clareza em identificar os objetivos e os caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós possamos, enfim, agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.